Boa noite, pessoal. Não estava nem vendo que vocês já estavam aí. Boa noite, Régio. Boa noite, Noélia, pastora Noélia. Boa noite, Cláudia. Estamos orando pelo Plínio. Deus vai fazer um milagre. Agora mesmo recebemos uma notícia de um casal maravilhoso, aqui mesmo do Piauí, que o esposo já recebeu uma bênção que a gente estava orando junto por essa bênção para esse casal. Então, é muito bom quando a gente pode fazer essa conexão e a gente pode compartilhar nossas situações com as pessoas, em fé, em oração. Hoje quem vai falar sou eu, orem aí por mim, tá certo? Porque a gente gosta mesmo de ver todo mundo participando. Então, é importante que você escreva aqui. Graças a Deus, o canal está crescendo. A gente começou aqui, não tinha nem 50 inscritos, né, no canal, e hoje a gente está quase 100, faltam 2 ou 3 para 100. Então, assim, a gente tem recebido os parabéns do YouTube. Então, por exemplo, quando qualquer um de vocês forem ministrar aqui, a gente vai enviar o link do projeto para vocês, o link e a senha para transmitir pelo YouTube. Inclusive, já envia aí para os seus amigos, pede para eles se inscreverem no canal. Vamos passar a barreira dos 100 hoje. Falta pouquíssimo para passar dos 100. E cada vez que a gente consegue um certo número, o YouTube manda um avisozinho, uma nova conquista. O pessoal está ouvindo bem a transmissão, assim, o som, a imagem é a mesma, né? A gente tenta produzir um pouquinho aqui, mas é mesmo natural mesmo. A gente vai no nosso natural, que é o melhor. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Eu acho tão lindo quando eu leio lá em Gênesis, que diz assim, façamos, aí eu leio assim, façamos Ana Cristina a nossa imagem e semelhança. Uhul! Isso é maravilhoso, quando a gente internaliza a nossa identidade com o nosso Pai. Isso é muito bom. Amém? Ô, gente, nós vamos começando, né? Porque aqui não tem limite de hora. Uma das coisas boas do YouTube é que não tem esse limite de horas e também não tem o limite de pessoas. Não tem. Então, é uma plataforma que tem ajudado a transmissão do Evangelho, né? Não sei se está todo mundo. Régio, está aí? Dá um ok. Tinham 4 pessoas, agora só tem 3. A gente consegue ver por aqui pelo númerozinho. Mas é bom fazer um comentário, né? Boa noite, todo mundo, shalom, irmãos. Como está Bacabal aí, Regi? Responde aí. Posso entrar aqui? Uhum. Eu acho que, não sei, né? Tem 3, alguém saiu. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Amém, amém, Noélia. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Não é a linguagem do amor, são os 4 níveis de comunicação. Escreve aí, 4 níveis de comunicação. Já vou falar aqui para vocês quais são. Pode anotar aí se quiser. O primeiro nível é intrapessoal. Escreve aí todo mundo, intrapessoal. Sabia que esses comentários aqui que vocês fazem também ajudam muito o YouTube? Porque quando você escreve uma palavra aqui, ele vai associando, o algoritmo vai associando com o que a gente fala e ele vai fazendo o canal ser conhecido. Não é importante isso? 4 níveis de comunicação. O primeiro é intrapessoal. O segundo, o 2, interpessoal. Então, o primeiro é intrapessoal e o segundo, interpessoal. O terceiro é organizacional ou familiar.
Na verdade, a nossa família termina se identificando muito com o roteiro, com a rotina de uma empresa. Por isso, é uma comunicação organizacional e familiar. Esse é o terceiro. O quarto nível de comunicação é tecnológico. Então, na era de hoje, não tem como a gente fugir desses 4 níveis de comunicação que a gente vai estar falando hoje. E a primeira, vamos orar, né? A primeira comunicação que a gente vai fazer agora é com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que tem nos dado fôlego de vida, aquele que nos gerou nas entranhas da nossa mãe, aquele que formou ali, foi montando cada pecinha, cada osso da gente, colocando no lugar. Eu fico olhando assim, pensando o cuidado de Deus em colocar o dedinho no lugar certo, no tamanho certo, na medida certa. Meu Deus, é muito zelo, é muito amor para a gente se deixar levar por qualquer coisa e se afastar de Deus, não dá. É muito amor envolvido. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora nós te rendemos graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, nesta hora nós te exaltamos, porque Tu, por meio de Jesus, Tu vieste tabernacular em nosso meio. E a Tua palavra nos chama de templo do Espírito Santo. Ó Deus, e a Tua palavra também diz que quando Tu se reunia ali, Tu disseste, façamos a Ana Cristina, o Alauen, a Cláudia, a Noélia, a Claudete, o Cláudio, a Cláudia. Ai, Senhor, como é bom saber que quando Tu estavas ali reunido, em família, ali Tu lembraste de nós. E Tu disseste, façamos eles a nossa imagem e a nossa semelhança. Obrigada, meu Deus, por tanto amor, por tanto zelo, tanto cuidado, tanta provisão. Tu és, Senhor, o Deus único, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo faz, todas as coisas são patentes a Ti. Te amamos, Yahvé. Tu estás sentado no mais alto e sublime trono. A terra toda está cheia da Tua glória. A natureza esplende a Tua glória. Como é bom te pertencer, ó Deus. Saber que temos um Pai. Que esse senso de te pertencer inunde o nosso ser nessa noite. Nós te rendemos honra, louvores e glória ao único Deus poderoso, mais majestoso que os montes eternos. Do nascimento ao ocaso do sol, ó Deus, Tu és adorado. Tu és o nosso Criador, o nosso Pai. Nós te amamos, Deus. Te desejamos, te queremos. Que o nosso coração se alinhe nessa noite com o Teu coração. Que nós possamos alinhar os nossos pensamentos aos Teus pensamentos. E que, ó Deus, toda a nossa família, nossa casa, se renda a Ti. Que toda a nossa casa seja cheia da Tua glória. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé. Obrigada por essa ferramenta, pela tecnologia, pela internet, pelo YouTube, por essa plataforma que nos permite nos reunir nessa hora, unicamente com o objetivo de falar de Ti, ó Deus. Nós engrandecemos o Teu nome e que a nossa fé nessa noite seja edificada e o nosso coração seja inundado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, vamos lá, minha gente. 6 pessoas aqui com a gente. Ô, gente, dá um alôzinho, escreve aqui alguma coisa.
boa noite. Hoje a gente vai, sim, Samia Rios, a gente vai falar sobre 4 níveis de comunicação. O primeiro deles é intrapessoal, o segundo, interpessoal, o terceiro, organizacional ou familiar, /familiar, e o quarto, tecnológico. Então, se você pegou aí, escreve aqui, 4 níveis de comunicação. Primeiro, intrapessoal, que é isso que a gente vai falar agora. Qual é esse nível de comunicação intrapessoal? É aquele que a pessoa fala consigo próprio. Você gosta de monologar? Nunca se viu ao pé da pia conversando, orando, chorando? Eu faço muito isso. Porque a gente, para adorar a Deus, você não precisa estar sob um barulho, um louvor, uma batucada. A gente adora a Deus sem atavios, sem nada por perto, e você sente a presença de Deus. Você já se pegou ali lavando a louça e as lágrimas de adoração, de amor intenso por esse Deus lindo, maravilhoso, que criou os céus e a terra, e quando ele estava reunido ali no jardim, ele disse, façamos a Sâmia, façamos o Epaminondas, a nossa imagem e semelhança, façamos a Cláudia, façamos todos vocês, a Claudete, a nossa imagem e semelhança. Que coisa linda, que coisa tremenda. Gente, para pensar. Deus é um Deus lindo. Ele é a nossa origem e o nosso destino. E aí, essa intrapessoal, que é a comunicação, você começa a dialogar consigo próprio. Você começa a olhar tudo que você tem feito, tudo que você tem falado, você começa a ter ideias, seus sentimentos são aguçados, você sozinha falando, né? Você tem os seus dilemas, você tem ali os seus pensamentos sobre tudo que você vê, tudo que você ouve e sobre tudo que você faz. E esses nossos pensamentos, gente, é muito poderoso. Nossos pensamentos são poderosíssimos para nos motivar ou para nos depreciar. E aí vai a coordenação do seu pensamento, do que você está falando sobre você mesmo. Eu vou ler um versículo aqui para você. Grava esse versículo, escreve aí, Salmos 139, versículo 14. Presta atenção no que esse versículo fala. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, escreve a palavra aqui nos comentários, assombroso. De um modo assombroso, eu fui feita. Maravilosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então, essa determinação desse conhecimento de você adotar o que esse versículo diz sobre você mesmo faz muita diferença. Você vai dizer, eu fui criado de uma maneira assombrosa. E você vai dizer, a minha alma sabe. As tuas obras são maravilhosas, Deus. A minha alma sabe disso. Internalize esse versículo na sua vida. Você que é homem, você que é mulher, que muitas vezes diz que tem dificuldade em se comunicar, talvez seja porque está faltando essa definição sobre você mesmo. Quando você lê em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Não. Leia assim, façamos, digamos, o esposo da Sam é o sábio. Façamos o sábio a nossa imagem e semelhança. É isso que Deus quis dizer ali. Deus está dizendo para nós. Então, essa comunicação intrapessoal. Em Provérbios 23, 7 diz assim, assim como você se vê, como que você se vê?
quando amanhece o dia? Você é aquela pessoa que vai para frente do espelho e dá um sorriso, e se não conseguir dar um sorriso, você pega uma caneta, coloca nos dentes e abre a boca. Você é uma pessoa extremamente cuidada por um Deus maravilhoso, um Deus extremamente zeloso. Ele tem zelado, cuidado de você. Então, em Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Como que você pensa de você? Você pensa assim: eu sou muito amada, eu sou muito inteligente, eu sou criativa, eu sou abençoada, eu sou sorridente. Sabe por quê? Quando a gente adota essa comunicação intrapessoal, você vai blindar o seu coração. Você não vai deixar mais qualquer coisa entrar no seu coração. Aí, digamos que o esposo ou a esposa falou alguma coisa, falou, deixa passar, deixa para lá. Não vai entrar no seu coração. Você até ouviu, mas você não vai deixar aquilo morar no seu coração. Isso vai fazer, começa a fazer esse exercício que vai ser fabuloso na sua vida. Então, essa comunicação intrapessoal, ela gera em nós uma reflexão. Gera em nós uma reflexão, meditação. E essa meditação é essa comunicação interior. Tá certo? Então, essa comunicação, ela vai fortalecendo o seu interior para você não ser mais aquela pessoa, como dizem por aí, taxada como vitimismo. Você é um guerreiro, você é uma guerreira que nasceu para dar certo, você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Escreve assim: eu sou o projeto de Deus. Deus projetou você. Projeto de Deus que nasceu para dar certo. E já está dando certo. Amém? Você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. A segunda comunicação, o segundo nível de comunicação é a interpessoal. Já aqui a gente vai estar se comunicando com outras pessoas. Mas esse aqui talvez seja a comunicação, o nível de comunicação hoje que mais nos interessa, porque você vai se comunicar diretamente com o seu cônjuge. Essa comunicação é a comunicação entre indivíduos, ou seja, entre o casal, evidenciando o relacionamento conjugal e social. Por que conjugal? Porque esse vai dar direção aos demais relacionamentos. E Neemias 4,14 diz assim, ó, eu vou ler aqui: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Essa era uma comunicação interpessoal que Neemias estava informando ao povo para não ter medo. Ele está falando da restauração do muro. Mas hoje esse muro aqui, esse muro que a gente precisa lutar por ele, é a proteção da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, do nosso cônjuge. Como que a gente faz essa proteção? Não tenha medo de lutar. Aqui diz assim, ó, não tenham medo de lutar, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Esse muro hoje é a oração. É essa comunicação que a gente faz diretamente com Deus, que também ela é uma comunicação interpessoal.
É aquela comunicação em que você, é como se fosse fazer uma chamada telefônica, e você, alô, oi, aí Deus, oi, estou ouvindo a sua oração. Aí, a comunicação, ela precisa ser de mão dupla. A comunicação não tem como ela acontecer se for de mão única. Essa aqui não, interpessoal não, ela precisa ser uma via de mão dupla. Você ouve, você fala, Deus ouve. E aí, quando você termina de orar, de interceder, de se quebrantar diante de Deus, do Criador, do Deus vivo, poderoso, zeloso, amoroso, Ele também quer falar com você. E aí, quando tem muita gente que faz assim, fala, 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 fala. Quando Deus vai falar, aí a pessoa, tá bom, Deus, em nome de Jesus. E aí não ficou uma comunicação interpessoal. Então, nós precisamos entender que a comunicação, esse nível de comunicação interpessoal, é uma comunicação de mão dupla. Você fala, alguém ouve. Alguém fala, você ouve. Ok? Deu para entender direitinho? E aí, aqui define a troca de informações. E essas informações, elas precisam ser claras, objetivas e eficazes. Porque a comunicação não é só a gente falar, falar. É exatamente isso que está acontecendo. Eu falo uma coisa, vocês entendem, e vocês dão uma resposta aqui no comentário. Isso é uma comunicação interpessoal. E assim precisa haver dentro da nossa casa. Quando a Bíblia diz que a mulher que tem sabedoria, ela vai fortalecer, vai edificar o lar, é porque ela precisa fazer a transmissão dessas informações de uma maneira clara, objetiva e eficaz. Então, a nossa comunicação com o cônjuge precisa ser clara. Você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem um projeto, você tem um plano. Então, chega para o seu cônjuge, senta um momento, especifica para ele o que você quer, começa a expor para ele ou para ela o alvo, aonde você quer chegar. Por exemplo, aqui em casa, mesmo quando as nossas filhas eram crianças e a gente tirava férias, a gente não decidia sozinho para onde ia passar uns dias de descanso, de férias. A gente chamava elas e transmitia para elas, na linguagem delas, na idade que elas estavam, e dizia: olha, a gente vai fazer um passeio, e esse passeio vai ser maravilhoso, a gente vai poder passar uma semana nesse passeio. E aí a gente dava as opções para ela, onde a gente podia ir, né? E aí a gente dizia, onde vocês querem, desses aqui, das opções, desses lugares aqui, onde vocês querem passar uma semana, 2 semanas? Aí elas escolhiam. Com isso, a gente estava gerando, através da comunicação, a clareza, a gente estava gerando o caráter, o poder de decisão, a gente estava gerando a determinação, a gente estava gerando ali a personalidade de decisão, de decidir, de querer, de gostar. E isso a gente precisa estimular no nosso cônjuge. Você tem um projeto, então chega e diz assim: olha, esse projeto, esse propósito, esse alvo, esse objetivo que eu tenho aqui, vai fortalecer a família, vai ajudar a gente a chegar em tal lugar, vai abrir portas, vai nos proporcionar isso. É muito bom estar com tudo especificado. Porque o que acontece na comunicação interpessoal? Às vezes a pessoa diz, não, eu sou tímido para falar. Às vezes é tímido ou tímida para declarar que ama, que perdoa, que gosta.
Não é? A gente não tem essa mania de dizer que, eu sou assim, falo pouco. Mas o importante, quando a gente entende o que é a comunicação interpessoal, a gente verbalizar o que a gente sente. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, fulano é quieto, calado, tímido, mas na hora de ofender, aí libera, aí tem força, aí não é tímido, aí sabe expressar. Então a gente precisa treinar, porque por trás de todo homem e toda mulher existe um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que compreende, um coração que quer ajudar, mas isso precisa ser o quê? Estimulado através da comunicação interpessoal. Amém? Então, a clareza, ela desenvolve, a clareza na comunicação desenvolve habilidades para se construir um projeto produtivo. Ok? Então, essa é a comunicação interpessoal, ou seja, entre indivíduos, entre pessoas, ou entre eu e Deus, ok? Agora a gente vai falar da comunicação organizacional, ou seja, da comunicação familiar. Aqui já é uma comunicação em grupos. Agora, escuta o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu vou ler aqui para você. Tá bom? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que a Bíblia está dizendo? Eu preciso me comunicar urgentemente e explicar para toda a minha família o que eu penso, o que eu quero, aonde eu quero ir, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Toda família precisa ter um norte. Toda família precisa ter um posicionamento. Toda família precisa saber quais são os alvos no sentido de família. Os filhos precisam olhar para os pais e dizer: eu sei o que os meus pais sonham. Eu sei o que os meus filhos sonham. Eu sei o que o marido sonha. Eu sei o que a mulher, a esposa sonha. Sonha em ter, em possuir, em realizar. E isso é muito importante por causa dessa palavra. Escreve, alimenta, internaliza, gera, intercede pelo seu projeto, pelo seu alvo, pela sua família. Essa comunicação organizacional familiar trata-se dos aspectos originados, extraídos da família 1. Sabe quem é a família 1? A família dos seus pais. Aí nós aqui, vocês aí, é a família 2, o casal. Seus filhos são a família 3, certo? Então, aqui se trata de aspectos que a gente originou, que foi extraído da família 1. E aqui, esses aspectos, eles vão permear, vão servir de base quando a gente adota esses aspectos na nossa casa. Só que aqui vai precisar de uma atenção, cuidado, porque nem tudo que a gente recebeu lá na família 1 vai servir como base agora para a nossa casa, para os nossos filhos. É porque tem gente que diz assim: minha mãe era assim, eu vou ser assim. Meu pai era assim, então eu vou ser assim. Imagina, nossos pais andaram de animal, só andava de animal, era cavalo, jumento.
né? Tinha o carro de boi. Hoje não. Hoje você tem um carro elétrico, híbrido, né? Você tem um carro elétrico, hoje você tem moto, hoje você tem Hilux, hoje você tem todos esses carros aí, né, que estão aí inovando cada dia, e temos avião. Então, não tem como a gente pegar a base, esses aspectos que foram originados da família 1 e adotar 100% aqui dentro de casa. Até porque muitos dos nossos pais, eles adotavam um sistema de que o filho não podia nem conversar com a visita, né? Não tinha isso? E hoje a gente precisa estabelecer essa comunicação, porque, na verdade, o respeito, ele não gera medo. A comunicação vai trazendo a clareza das coisas, que o respeito é honrar os pais. Hoje, para mim, o conceito melhor de honrar os pais é o filho poder se manter, é o filho assumir a sua posição, é o filho assumir a sua responsabilidade e honrar os pais. Isso é honra, né? Quando o filho começa a alçar os seus próprios voos, ok? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque nem tudo que a gente recebeu lá na família 1 vai servir de base aqui. E, como regra, a gente precisa fazer ajustes. Você recebeu o ensino lá dos seus pais, que foi muito bom e tudo, e agora você quer adotar aqui dentro da sua casa, mas você vê que seus filhos reagem. Então, o que precisa fazer? Um ajuste. Você recebeu o ensino, um princípio, valeu a pena, foi muito bom, mas agora, para adotar aqui dentro da sua casa, dentro de casa, com os nossos filhos, aquele ensino talvez precise de um ajuste. Aí sim, aí se encaixa muito bem, ok? Então, no nosso casamento, nós vamos sempre estar trabalhando uma questão de comunicação organizacional familiar. E isso é importante porque nós vamos trazer um diálogo. Quando a gente traz essa comunicação, começa a dialogar com a família, então começa a haver o quê? Um alinhamento de projetos, uma concordância nas ideias, e ali começa a gerar também um projeto, a consolidar alvos e projetos produtivos. O almoço aos domingos em família não é só para a gente rir, não é só para a gente achar interessante, não é para a gente só relembrar o passado. É para a gente, principalmente, sentar à mesa, conversar, expor, alinhar as ideias e começar a trabalhar de uma maneira harmoniosamente dentro da família. Tudo bem? Então, essa é o nível de comunicação organizacional familiar. Agora, nós já vamos para o último. Já são 8h35. A gente vai estar falando agora de um que você não pode fugir. Na era que nós estamos, você não pode fugir desse nível de comunicação. Você não tem como deixar de lado. Comunicação tecnológica. Escreve aí, comunicação tecnológica. Essa área aqui de comunicação tecnológica significa que tem como centro de atenção o uso de equipamentos mecânicos e eletrônicos para produzir, armazenar, processar, produzir e distribuir informações para a família. E muita gente pensa assim, não, eu não gosto muito dessa questão de tecnologia. Olha, não tem como você fugir. Imagina se não houvesse essa tecnologia tão boa. Gente, está dando para ouvir direitinho? Tá travando?
Tá parecendo que travou? Não, né? Travou? Ou tá dando para ouvir direitinho? Ah, travou não. Então, essa questão de tecnologia nos dias de hoje é imprescindível, é indispensável. Imagina se não tivesse essa tecnologia, a gente não estaria aqui reunido, a gente não estaria aqui se comunicando, a gente não, nem se conhecia, provavelmente. Mas a tecnologia tem proporcionado essa comunicação entre o mundo inteiro. Na verdade, olha o conceito de tecnologia hoje. Sabe o que é? Você não mora mais numa cidade, num bairro, numa rua, você mora na internet. Essa é a definição que muitos têm. E a gente está inserido nesse contexto. Não podemos fugir, não tem como a gente sair, não tem como a gente ficar fora dessa tecnologia, desse nível de comunicação tecnológico. Então, nós vamos ter de abrir mão dos nossos próprios conceitos e aprender tecnologia. Nós vamos precisar nos acostumar com a tecnologia, a gente vai precisar usar, procurar aprender. Vocês sabiam que eu sou especialista em redes de computadores? Ninguém sabia, né? Eu fiz minha graduação em processamento de dados e após que a especialização foi em redes de computadores. Só que eu trabalhei por um tempo e depois eu parei, né? Porque como a gente sempre prezou pela família, houve um tempo que eu tive de ficar em casa. E aí eu não me arrependo, foi muito bom, eu aprendi bastante também no tempo que eu estava trabalhando. Desenvolvi um projeto para o MEC, Ministério da Educação, foi apenas 6 meses, mas valeu a pena, me ajudou muito. E a gente vai vencendo a cada situação, a gente vai trabalhando, e Deus vai abrindo as portas, a gente acredita muito no milagre, só que a gente não pode ser aquela pessoa que acredita no milagre, acorda de manhã, fica de braços cruzados esperando o milagre, não. A gente acredita no milagre, mas é assim, você acorda e começa a fazer o que Deus mandou você fazer. Você começa a atuar na sua área, você começa a trabalhar, você começa a atender, você começa a se movimentar. O que a palavra diz? Que os milagres seguem. O milagre vai seguir quem está fazendo, segue os que creem. E aí a gente volta para cá, para a comunicação tecnológica, e eu quero dizer, quando em Mateus 2:42, eu vou ler aqui para vocês, primeiro eu vou ler Atos 2:42 a 44, diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, ou seja, estavam conectados, como estamos agora. Estamos conectados com o quê? Com o objetivo de aprender do que Deus tem para nos ministrar. E diz assim, estavam juntos e tinham tudo em comum. O que a gente tem aqui em comum? Nós temos o desejo de aprender sobre família, de aprender sobre o agir de Deus na família, de aprender a se comunicar corretamente dentro de casa com o cônjuge, com os filhos e com Deus. E em Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim, Jesus diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Agora diz, gente, como que vai vir o fim? Como que Jesus vai voltar? Porque ele diz que ele só vem quando todo mundo já tiver ouvido sobre o evangelho. Olha, aqui mesmo pela internet, a apóstola Valnice, que é a nossa líder,
É a nossa mãe. Amamos a senhora, apóstolo Valmir. Quem sabe uma hora ela vai ver esse vídeo, né? E aí, o que acontece? A internet tem sido essa ferramenta que tem feito o evangelho se propagar. Porque hoje em dia não existe mais tantos missionários para ir em tanto lugar, mas a internet vai. Vai nas aldeias, vai nos ribeirinhos, vai do maior ao menor. Então, Jesus está às portas, porque essa palavra, esse evangelho está sendo anunciado a todas as nações. E aí, quando todo mundo já tiver ouvido, vai chegar ao fim. Então, por isso que a tecnologia ela vem para cumprir a promessa que já foi estabelecida por Deus para que o reino de Deus seja estabelecido em toda a Terra, em todo o planeta Terra. Todas as nações vão saber que Jesus está voltando. Todas as nações já sabem. Então, a gente vê que, por causa da tecnologia, a gente fica sabendo rumores de guerras, tantos desastres naturais da natureza, a natureza está dando os sinais, e aí nós precisamos inserir nesse contexto da comunicação tecnológica, para quê? Para a gente estar se conectando aqui com a família. A gente não pode alcançar todas as nações, mas nós podemos alcançar todos da nossa família e trazer a proteção de Deus sobre eles. Jó, quando sabia que os filhos estavam em uma festa e que houve todo aquele reboliço na vida dele, ele precisou que alguém lhe comunicasse. E cada hora ia chegando alguém e dizia, aconteceu isso, só restou eu para trazer a notícia. Mas hoje, na hora que acontece uma coisa dentro da sua família, nos grupos familiares, esteja atento, ore pela sua família, proteja a sua família, use a tecnologia para edificar a sua família, para proteger a sua família, para entregar a sua família a Deus. Não tem como a gente fugir dessa era. Não tem como a gente ficar para trás. E aqui eu quero dizer, você pode ser o canal de Deus para os seus amigos. A gente faz o curso CPI, Casamento Plano Infalível, e você pode ser um líder aí na sua cidade, na sua casa. Da sua casa você pode ser um líder e se comunicar, se conectar, se transmitir a informação que você já recebeu e está adotando na sua vida, daí da sua casa para milhares de pessoas. Agora mesmo à tarde, eu conversando com a pastora Carla, né, que é a cunhada da apóstola Valnice, ela já nos disse, olha, pastor, eu estou com material, vou montar uma turma, quero ser usada por Deus, quero ser um instrumento de Deus, e aqui eu quero deixar o nosso convite, nosso apelo para vocês que estão aqui com a gente. Não espere bons tempos, não espere as coisas ficarem melhor. Sabe de uma coisa? As coisas não vão ficar melhores. Mas esse é o tempo, porque Deus tem pressa de usar a sua vida. As suas experiências que você tem, o seu dia a dia, tudo que você tem aí dentro de você, precisa ser transmitido. Essas informações, você precisa comunicar para outros tudo que você tem, tudo que Deus te deu, tudo que Deus já fez, tudo que Deus está fazendo na sua vida. E outros casais serão libertos, serão abençoados, serão fortalecidos pela experiência que você tem, pela vida e pela forma como você vai transmitir essa informação que está aí dentro de você. Não precisa você fazer muita coisa. É só trazer os casais para cá, para o projeto. Quando você disser assim, olha, eu tenho um casal, eu quero ministrar o curso para um casal, pronto.
Você vai ter o link e a senha do projeto aqui no YouTube, você vai acessar e se comunicar com essa pessoa, e essa pessoa será edificada por você. Olha que maravilha, olha que bênção. Você aí da sua casa, você pode ser um instrumento de bênção para a pessoa que está do outro lado do mundo. Maravilha, né? Então, vamos nessa forma inserir com esse contexto da comunicação tecnológica. E essa comunicação tecnológica, ela proporciona, né, essas informações que a gente processa, que a gente transmite, que a gente recebe, elas vão estimular na gente a comunicação intrapessoal e interpessoal, a comunicação comportamental, que está dentro da comunicação tecnológica. Meu comportamento, a minha posição fala muito alto dentro da comunicação tecnológica. A comunicação social, que é na minha família, e a comunicação cibernética. Ou seja, disseminação de informações organizada. Então, quando você vai ali no WhatsApp e você comunica algo para a sua família, ali você está exercendo a comunicação de informações cibernética. Você está produzindo, você está processando, você está evoluindo, trazendo disseminação de informações organizada dentro da sua família. Então, nunca diga, esse negócio de tecnologia, de internet não é para mim. Não existe mais isso. Esse é o tempo que nós vamos avançar, o evangelho vai avançar, o evangelho vai alcançar outras pessoas, os nossos familiares, por meio da tecnologia, da internet. Então, aqui fica o nosso apelo a você para se despertar. Você tem muita coisa para ajudar as pessoas. A sua oração, a sua vida com Deus, todas as informações que você recebe aqui com a gente. Você pode, se você disser para a gente, olha, eu tenho uns casais, mas eles não podem participar da live na sexta-feira. Eu posso fazer uma live com eles na segunda, na terça, no domingo? Pode. A gente vai estar dando total apoio, suporte, vai estar passando para você o link aqui do projeto, para que esse projeto se expanda, para que as suas informações venham ajudar outras pessoas, as suas experiências, porque quando você transmite o que você vive, a sua experiência, o problema é que às vezes a gente pensa assim, que eu tenho que transmitir só o que é bom, só o que é louvável. Não, se você tiver coragem de transmitir as suas fraquezas para alguém, vai edificar outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela vai se identificar com essa situação. E aí ela vai entender o quanto você é usada por Deus, é usado por Deus. Então, quando a gente se expõe diante de Deus, a gente não tem o que temer. Não precisamos ter medo dos nossos erros. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas verdadeiras, honestas, sinceras. Eu digo sempre, né, que a gente tem um princípio, a gente não é bobo para ministrar algo que a gente não está vivendo. E mesmo que a gente não viva, a gente não deixa de ministrar, sabe por quê? Porque quando nós vamos diante de Deus, Deus não olha para a situação pecaminosa que nós viemos. Deus olha para nós e vê Jesus. E quando alguém comete um erro, um pecado, e chega diante de Deus e confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, por isso que quando a gente transmite aqui, olha, nós precisamos nos comunicar, não pense que aqui em casa é 100%. Não. A gente se pega de vez em quando nos
nos desajustes, nos embates, mas aí o que acontece? A gente se volta para Deus, um para o outro, revê a situação, senta, conversa e chega num denominador comum. Quantas vezes nós entramos em divergências na comunicação? E às vezes o que acontece, eu falo uma coisa na sala, ele está na cozinha, o Alain está na cozinha, e entende outra completamente diferente, e ali, se a gente não vigia, é um prato preparado para uma destruição, para uma comunicação desgastante. Mas quando a gente começa a adotar os princípios na humildade, na honestidade, na sinceridade, onde um fala e o outro cala, e chega a doer, às vezes a gente chora, a gente chega diante de Deus e rasga o coração, Deus me ajuda como mulher, como mãe, como esposa. Senhor, olha para a minha fragilidade, para os meus erros, me ajuda. Nós carregamos muito da família número 1, e às vezes isso nos atrapalha. Foi aquilo que eu falei, às vezes precisa de ajustes. Nós somos um ser que precisa de ajustes de todo o tempo. Diga, ajustes. Tá bom, meu povo? Amanhã a gente vai estar entregando os certificados do curso que a gente está finalizando agora. Vai ser o encerramento da turma online e também o encerramento da turma presencial. Mas a turma presencial, a gente está organizando uma formatura, vai ser algo bem, bem legal. Se todo mundo pudesse vir, ia ser ótimo. Ok, minha gente? Então, tá bom, que Deus abençoe você, os que são alunos do CPI até amanhã, Deus abençoe cada um. Os certificados ficaram top. Vocês vão amar. Eu, particularmente, amei. A gente já assinou todos eletronicamente, né? Pelo iPad, tudo assinadinho. A gente vai estar enviando mesmo pelo WhatsApp, porque fica melhor para imprimir, não vai perder a qualidade. Quem fez nos garantiu que não vai perder a qualidade. E essa é a melhor parte, que você vai imprimir o seu certificado, vai colocar num quadro e colocar... lá está o seu nome e o nome do seu cônjuge. E aí você vai imprimir e colocar bem na sala. Casamento, plano infalível. Amém? Deus é um Deus infalível. O plano de Deus é um plano infalível. Deus abençoe cada um de vocês. Essa frase, plano infalível, foi uma ministração que a apóstola estava ministrando e a gente pegou essa frase, um plano infalível. E aí montamos o CPI. É claro que foi debaixo de muita oração, 21 dias de oração, de jejum, só na água. Existe todo um processo por trás, né? Então, nós somos gratos por vocês como alunos, como amigos, casais, famílias abençoadas. E convidem outros para amanhã assistir a formatura, tá bom? Vai ter participação, vai ter outros casais ministrando. Deus abençoe você, pastor Epa. Amém. Deus abençoe. A gente vai mandar o link e todos os nossos convidados de vocês, pode disparar o link para quem você quiser. Vai ser algo tremendo. Amém? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.